Thaís Arbex, quer começar falando sobre o que a gente ouviu agora há pouco, Thaís? A gente começou falando, eu vou chegar pertinho da Thaís aqui. A gente começou falando, Thaís, de PEC, né? E eu sei que você tem informações relevantes da sua conversa naquela exclusiva com Geraldo Alckmin. E também sobre já alguns indicativos do que deve ser esse futuro governo, né? Numa pasta, Thaís, que ainda a gente não pode chamar assim, né? Porque ainda está em fase de transição, mas numa área da transição que ficou por último, que parece haver um complicador ainda a ser resolvido, né? E que é muito importante e vai indicar como é que vai se formar no futuro governo. Thaís, o que você tem sobre isso? Ana, vou começar. Boa tarde, antes de tudo. Boa tarde para quem nos acompanha aqui na CNN nesta tarde. Vou começar um pouco com a questão da conversa com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a respeito da proposta de emenda à Constituição que vai começar a tramitar no Congresso e também sobre essa sinalização de uma nova âncora fiscal para o país. Geraldo Alckmin, como a gente já tem mostrado aqui durante a programação da CNN, me disse que o teto, do jeito que está hoje, é mais um problema do que uma solução. E ele cita isso, lembrando os sequentes furos no teto que aconteceram durante os últimos 4 anos, mostrando que ele já não é uma âncora fiscal suficiente para segurar as nossas contas. E aí ele coloca já um caminho que tem sido desenhado dentro desse gabinete de transição. Um caminho que a gente conheceu no início da semana a partir de uma sugestão do próprio Tesouro Nacional e que eu também trouxe apuração dizendo que nessa sugestão do Tesouro tem sim uma influência do ministro Paulo Guedes, que é substituir o teto por uma regra mais flexível que leve em conta a curva da dívida, os gastos e superávit primário. Alckmin tem ido bastante nesse caminho, muito por conta também da conversa que ele tem estabelecido com certa frequência com o secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Salto. Eles estiveram juntos na terça-feira, mas tem se falado ao longo da semana. Então, esse caminho me parece mais bem desenhado. Alckmin deixou isso bastante claro ontem durante a conversa, mas ele fez questão de dizer que essa é uma negociação que tem que ser feita mais para frente, que não se resolve a toque de caixa, que é preciso muito debate, que é preciso muito diálogo, que é preciso muita conversa. Então, indicando aí que não só a equipe que vai ser definida da economia vai tocar essa agenda, mas também que é preciso estabelecer um debate com o legislativo. Afinal de contas, hoje o teto de gastos é constitucional. É uma medida constitucional. Então, para que ela seja mudada, precisa também desse diálogo com o Congresso. Um ponto que me chamou a atenção dessa conversa, Tainá, é ele estabelecer como prioridade, como meta primeira ali do governo, do ponto de vista econômico também, para além da PEC que a gente já está tratando, mas assim que o governo eleito for empossado, a questão da reforma tributária. E aí ele cita os textos que já estão no Congresso e faz elogios àqueles textos, dizendo que são textos bons, que dá para conseguir seguir com eles. E aí, para terminar mais do que isso, de como enxugar a máquina pública. Alckmin aponta revisão de contratos de todos eles, revisão mesmo dessa máquina pública por inteiro, olhar item por item. E aí eu acho que a gente precisa fazer muito a conexão com a reunião que ele fez com o presidente do Tribunal de Contas da União essa semana, ministro Bruno Dantas, que apresenta ao governo, ao gabinete de transição, uma série de números e dados sobre a máquina pública. Então, me parece que o governo está começando a analisar quais medidas são cabíveis para que se consiga enxugar essa máquina, diminuir o custo da máquina pública, diminuir o gasto do governo, mas, claro, olhando sempre, tendo como prioridade, como está claro para todo mundo, a questão social. Tainá? Ótimo. Thaís, você já deu uma boa de uma ideia do que foi dito nessa entrevista exclusiva do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin a você ontem. Eu queria
aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco com a Thaís sobre essa saída aqui do teto de gastos e a percepção dele dessa proposta do Felipe Salto, porque tem sido citado também por outros aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como uma alternativa. Mas antes, vamos pegar o gancho aqui e trazer para vocês um trechinho da entrevista quando Alckmin diz que o futuro governo trabalha um novo modelo de âncora fiscal. E aí, abre aspas, ele diz o seguinte: do jeito que está, o teto é mais problema do que solução. Vamos trazer o trecho em detalhes, daqui a pouco a análise com a Thaís de novo. Eu acho que nós vamos chegando num entendimento que é do Tesouro, que é até do mercado, de que, embora a intenção seja boa, o teto do jeito que está hoje, ele é mais problema do que solução. Tanto é que não foi cumprido ano nenhum. Você pegar 2019, não teve extrateto porque mudou a sistemática. 2020 foi mais de 500 bilhões a mais do que o teto de gasto. O ano passado, quase 150 bilhões, e esse ano passa de 150 bilhões. Por isso que eu tenho dito, olha, responsabilidade fiscal precisa ter e ter de maneira permanente. Como é que deve ser feita? Uma conjugação de resultado primário com a perspectiva de curva da dívida e gasto do governo. Agora, isso tem que ser discutido, ouvindo, debatendo, não é para esse momento agora. E a prioridade, então, a prioridade agora é a emergência, que é a PEC para garantir o pagamento do Bolsa Família e a LOA, que vai detalhar os gastos. Não tem cheque em branco, tudo de maneira explícita. Ô, Thaís Arbex, Leandro, vou chegar em você, tá? Não te esqueci, não, eu vou chegar, mas é que como a entrevista foi da Thaís, eu queria esticar um pouquinho mais, Thaís, para entender, porque você falou até da matéria que a gente trouxe, né, da proposta do Felipe Salto, que foi entregue ao Alckmin, que pode ser considerada como uma alternativa, mas o que ele disse em detalhes sobre isso? Pelo que eu entendi dessa fala, desse trecho que a gente trouxe, ele traz um indicativo de que é uma discussão para depois, necessária, mas ficaria para depois, até porque demanda, né, muito diálogo e tem que se debruçar sobre quais são as propostas que eles vão ter em mesa, né, para além dessa que eles já têm estudado, que é a do Felipe Salto. Thaís, o que mais? Tainá, o que eu acho que a gente tem que colocar como cenário atual é que Alckmin ontem deu essa entrevista, falou com a gente, falou com outros veículos de comunicação, para vir como um porta-voz de, olha, nós temos responsabilidade fiscal diante de toda essa turbulência que a gente tem visto no mercado. Mas que ele não é, o cenário que eu coloco é que ele não é o ministro da Economia, pelo menos não que a gente saiba, não é o ministro da Fazenda indicado oficialmente. Então, Alckmin, bem ao estilo geral do Alckmin de ser, ele coloca os caminhos, ele dá a sinalização do que vem por aí, do que está sendo falado. Tem uma apuração que ele tem falado frequentemente com o Salto, não foi só na terça, tem ouvido outras pessoas, mas essa discussão ela tem que ser apresentada pela equipe econômica que vai ser escolhida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Tem uma clareza já de que não é mais o teto de gastos, isso está bastante consolidado entre todos eles, até mesmo, por isso que ele até cita que não é só uma percepção do gabinete de transição, mas é uma percepção do Tesouro Nacional, é uma percepção até mesmo do mercado, porque ele não é mais essa âncora fiscal. Mas Alckmin faz questão de fazer uma série de sinalizações mostrando que, me chama muita atenção a questão da reforma tributária, ele coloca como pauta prioritária. Então, se há um questionamento se esse governo vai manter uma pauta reformista. Me parece que Alckmin, ali ontem, sendo o porta-voz dessa agenda econômica, deixa bastante claro que sim, que a reforma tributária é uma questão prioritária para esse governo eleito. E é uma demanda que há muito tempo é discutida e que não consegue se avançar. Então, me pareceu que é isso. Alckmin tem, a equipe está conversando, está estudando, tem estratégias, tem cenários possíveis, mas a gente precisa ter
um porta-voz, e o porta-voz tem que ser, de fato, o ministro da Fazenda. Ótimo. Vamos voltar ainda, Thaís, com você sobre outros trechos da entrevista, claro, mas Leandro Rezende, também quero te ouvir sobre a sua percepção dessas declarações dadas por Geraldo Alckmin, né? Quais são os indicativos que você percebe nas declarações sobre o teto, na tentativa também de acalmar os ânimos diante da apresentação da PEC, que gerou tanta repercussão no mercado entre economistas, né? O que te chama a atenção desses pontos revelados na entrevista a Thaís Arbex, Leandro? Tainá, boa tarde para você, para a Thaís e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Eu vou começar até do último ponto que a Thaís mencionou. E a pressão que há no governo do presidente eleito para a indicação de um novo ministro da Economia, da Fazenda, né? Provavelmente vai ser recriado esse ministério, aí a gente vai voltar até aquela tabelinha, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento. Hoje, conversando com algumas lideranças do PT, né, que têm mantido conversas internas dentro da legenda ali, nas instâncias partidárias sobre os rumos do governo eleito, pedi algumas avaliações sobre, primeiro, o debate da PEC, né, que agora já se tem um texto em cima do qual muito trabalho ainda será feito, e sobre a indicação de um ministro da Fazenda. Uma avaliação que eu consegui colher, né, até olhando aqui as minhas anotações, é de que existe um consenso dentro do PT para que quem toque a economia seja petista e tenha ali algum tipo de experiência administrativa. E aí isso colocaria em destaque, né, figuras como o senador eleito Wellington Dias, como o ex-governador da Bahia Rui Costa, pessoas que governaram. O Wellington Dias governou o Piauí por vários mandatos, o Rui Costa 2 vezes governador da Bahia, são pessoas ali que teriam uma expertise com a máquina estatal e poderiam tocar a economia. O que não há consenso, né, e hoje apurei com algumas correntes do PT, isso é sobre a participação de figuras que foram derrotadas nas eleições de 2022. Ou seja, não há consenso para uma eventual participação do Fernando Haddad, ex-prefeito, né, de São Paulo, ex-ministro da Educação, para que ele volte agora para esse Lula 3.0 no comando da economia, no comando da Fazenda. Fato é, ele está muito prestigiado, teve lá na COP27 com o presidente eleito Lula, está prestigiado e é um dos cotados, mas não há dentro do PT consenso para que ele seja o cara para tocar a economia. E aí, do outro lado, né, o lado do atual governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, como eles estão olhando todas essas movimentações. Vários senadores, inclusive de partidos aliados fora do PL, né, partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro, já vieram de público reclamar e muito de como está sendo feita a articulação desse texto, reclamando de não estarem respeitando os espaços do Senado e chamando essa PEC de PEC da gastança. E retomando também argumentos que o PT mobilizou quando a pauta era a PEC dos auxílios, aquela aprovada pelo presidente Jair, pelo governo Bolsonaro, um pouquinho antes das eleições, que garantiu, por exemplo, o pagamento do Auxílio Brasil em R$600. Do lado de lá, né, portanto, do lado do governo do presidente Jair Bolsonaro, da oposição a Lula, há uma expectativa de que na próxima semana eles sejam incluídos nesse debate. Fato é que não há consenso ainda sobre esse texto e promessa, com certeza, de muita articulação e muita briga por conta desse texto na semana que vem. Mais do que isso, viu, Leandro Rezende? Hoje eu também ouvi sobre essas especulações em torno do nome do Fernando Haddad. Mais do que falta de consenso, ouvi sobre um racha mesmo no PT por conta disso. E sobre uma reclamação também de uma falta de sinalização do que virá desse governo. Se vai ser um governo mais petista e mais parecido com um governo de Dilma Rousseff, um governo menos Lula e mais Dilma, ou um governo de fato de frente ampla? Há dentro da transição gente reclamando da falta de transparência quanto a isso. Daqui a pouco, gente, eu volto com vocês.